Oi, bom, vamos continuar a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Eu queria saber de vocês, como que vocês estão agora, depois dos vídeos, depois desse conhecimento e dessa decisão, né, que vocês tomaram de escolher Deus, né? Porque todo mundo fala, não, eu creio em Deus, mas e o relacionamento com Ele, né? Então, eu quero saber como é que está a vida de vocês, eu quero que vocês me deem um feedback, como que anda, né? Então, a respeito disso, como que anda? Como que vocês estão se portando depois dessa palavra, né? Sendo uma gotinha de palavra que vocês têm recebido, né? A Bíblia fala como que a gente deve se portar, tá? Quem tem fé, quem crê no Senhor. Então, ali em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, aí continua sobre o mesmo, como se portar, né? Em Romanos, antes de Coríntios, né? Romanos, o livro de Romanos, capítulo 10, nos versículos 9 e 10, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, essa palavra, ela diz assim, né? No início fala, vocês têm? Essa pergunta eu faço para você que está assistindo. Você tem o mesmo espírito da fé que eu, né? Você tem esse espírito da fé? Então, eu criei quando eu ouvi essa palavra, a palavra de Deus, que é a palavra, um dia, há 13, 14 anos atrás, 14 anos, eu ouvi que Deus cura, liberta, salva, transforma e deixa tudo muito melhor e perfeito. E eu criei. Então, por isso eu falei, eu creio no Senhor Jesus, confessei Ele. Então, aqui fala assim, na Bíblia relata muito sobre o nosso falar, né? Então, eu criei, por isso falei. Então, o que eu falo sempre? Muitas vezes a gente, algumas pessoas até se afastam, né? Lá na escola, eu tenho um exemplo assim de uma pessoa que quando ela escuta a gente falando sobre os testemunhos, sobre os testemunhos de maravilhas, milagres, essa pessoa, ela fecha a porta, ela não quer ouvir, né? Então, ela não quer ouvir, então muito menos falar. Então, eu e algumas pessoas ali também na escola, nós cremos e por isso a gente vira e mexe, nós estamos falando isso. Então, eu falo do que eu creio. Então, o meu dia a dia, e até no vídeo para vocês, eu não estou falando no vídeo do que eu vejo. Muitas vezes eu tive um dia muito mal, um dia que era para eu estar bem triste, chorando, mas não, eu vejo a palavra, as promessas, então eu sou compelida a vir passar para vocês aquilo que me traz esperança, e não apenas esperança, mas eu já vi muitas respostas, e alguns motivos que talvez
poderiam me fazer chorar hoje. Eu sei, eu tenho certeza que o Senhor vai agir ali. Se os meus olhos não estão vendo hoje, né? Se os meus olhos não estão vendo hoje a respeito daquilo que me entristece, eu não falo. Eu falo daquilo que eu tenho esperança. Então, o que eu tenho esperança? Eu tenho esperança, eu creio e eu tenho certeza é que a minha justiça é Deus que vai fazer, né? Então, muitas vezes nós vivemos num mundo, né? Um mundo que jaz no maligno. Então, o diabo, ele está aí influenciando a quem se deixa influenciar, né? Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então, eu não devo ficar com raiva de pessoas. Então, as pessoas, elas, infelizmente, elas só estão sendo manipuladas pelo diabo para nos entristecer, para muitas vezes, nos caluniar. Então, eu creio que a minha justiça é o Senhor que vai fazer, mesmo porque existem situações que nós não podemos, na maioria das vezes, nós não podemos provar a nossa justiça falando, né? Mas o Senhor, Ele é expert em provar isso para nós e nos surpreender na melhor forma possível. Então, vamos falar somente daquilo que nós cremos, né? Nós já lemos, eu já li para vocês, que nós somos bem-aventurados, que se nós meditarmos nessa palavra, essa palavra que eu tenho trazido para vocês, nós seremos bem-sucedidos. Se nós meditarmos dia e noite, nós seremos prósperos. Então, o que é próspero? Próspero, às vezes vem à mente apenas dinheiro, mas prosperidade também é dinheiro, mas é muito mais do que isso, né? Prosperidade é saúde, é paz, alegria. Então, prosperidade é até nos relacionamentos. Então, muitas vezes você tem um relacionamento e ele acaba sendo frustrado. Isso não é prosperidade, né? Por isso que em um vídeo anterior eu relatei, né, 20 anos de relacionamento, e eu estou muito feliz por isso, porque eu sei que não é mérito meu, muito pelo contrário. Se nós não estivéssemos firmados na rocha, que é Jesus Cristo, nós provavelmente já teríamos sucumbido. Então, prosperidade é isso, nos relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, né? Então, nós temos que influenciar as pessoas, né? Só que quem que nos influencia? Então, nós temos que deixar a palavra nos influenciar. É aquela que em Josué, capítulo 1, fala, né? Medita neste livro desta lei. Que livro é esse? A Bíblia. Esse livro que eu sempre tenho na mão. Ó, o meu livro. Tem vários, inclusive. Mas a gente sempre tem uma preferida, né? Uma veinha. E então, vamos meditar nessa palavra dia e noite. E cuidar do que sai da nossa boca, né? Porque nós temos que falar aquilo que nós cremos. E jamais na Bíblia fala que eu devo falar aquilo que eu vejo, tá? Então, eu sou abençoado, eu sou bem-aventurado. Então, o Senhor diz que na Bíblia, né, em Efésios, capítulo 1, fala que o Senhor já nos tem abençoado. Então, isso é o passado, o presente e o futuro. Então, nós somos abençoados. Não importa o que esteja acontecendo hoje, nesse momento, não importa o que vai acontecer amanhã, a hora que eu levantar. As circunstâncias, eu digo. Mas eu sou abençoado, eu sou bem-aventurada. Amém? Então, vamos falar aquilo que nós cremos.
Se você ainda não tem conhecimento, abre a Bíblia e começa a pegar versículos e a falar. Amém? Nós somos bem-aventurados, somos bem-sucedidos, somos prósperos, porque Cristo nos amou primeiro, tá? Então não fomos nós, claro, nós temos que decidir, né? Escolher a Deus todos os dias, mas Ele nos amou primeiro, tá? Nunca esqueça disso, fale sempre aquilo que você crê e não aquilo que você vê ou aquilo que você sente, que os nossos sentimentos nos enganam muitas vezes. Amém? Você é bem-aventurado.